atenção e conversar sobre como fazer o acompanhamento, já que ainda é incerto as questões de fenótipos que podem vir a aparecer, e as famílias estão em momentos diferentes de aconselhamento genético. Enquanto a gente tem indivíduos com 16 anos que estão num momento diferente, numa família, na outra família não tem ninguém tão jovem assim, já são indivíduos com mais de 30 anos. Então, a gente tem questões diferentes para serem abordadas nesse escopo familiar. Por isso que no aconselhamento genético, o ciclo vital da família também é importante. Tem indivíduos que estão querendo casar e ter filhos, tem indivíduos que já souberam do diagnóstico, como tem indivíduos que já sabem da mutação e vêm buscar o serviço para saber se também tem, se é afetado, ou aqueles que nem sabem que pode existir uma mutação e vêm aqui para saber sobre o seu quadro, né? Então, por isso que é muito importante essas estratégias de comunicação em diferentes contextos, né? E quando a gente tem todo esse conhecimento molecular, clínico, de avaliação familiar, psicossocial, a gente consegue realizar um atendimento personalizado e integral. Por isso que é importante, principalmente na síndrome de Burkitt-Hopkins, com diversos fenótipos, a equipe multidisciplinar e multiprofissional para realizar o acompanhamento e a atenção dessa síndrome. E aí eu vi essa frase nesse último mês, que é um poema, e aí eu lembrei dela enquanto eu estava estudando a síndrome, porque a gente fala, o olho vê, a lembrança revê, e aí tem um que é em português, mas assim, a imaginação transvê. Então, a gente precisa transver o mundo. Então, eu achei interessante, porque aí, quando vem essas síndromes raras, a gente precisa transver essas famílias e tentar personalizar da melhor forma possível o atendimento, porque muitas vezes ainda não está muito bem estabelecido como vai fazer o manejo, e assim a gente transvendo essas famílias, vendo além, né, e estudando com equipe multi, a gente consegue dar o melhor para elas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse curioso caso, 2 casos que apareceram na última semana, e o quanto que foi importante para o aprendizado, né, da equipe como um todo, e também para as 2 famílias realizarem o aconselhamento genético. Obrigado, Natália. Excelente apresentação. A Karen Álvares, do Chile, está mandando os parabéns para você pela apresentação, viu? Obrigada. A Karen está elogiando muito a sua apresentação. E o que a gente tem que lembrar, né, pessoal, é que a gente está olhando uma variante provavelmente patogênica em um gene de alta penetrância que causa a síndrome. E você mostrou no final muito bem os 2 heretogramas com diferenças fenotípicas e mutações no mesmo gene, né? As 2 com proteínas truncadas, mas fenótipos diferentes. Nós temos que assumir aí a interação gene-ambiente diferente de cada família, nós temos que assumir genes de menor penetrância que estão escondidos aí na expressão fenotípica, que não aparecem no teste genético dos principais genes relacionados à síndrome. Então, sempre que a gente tem um protocolo de manejo como o NCCN, que você mostrou, se você olhar, sempre está escrito no protocolo, em letras menores, no rodapé da tabela de orientação, considerar o fenótipo familiar. Por quê? Porque nós temos que assumir que o nosso conhecimento é dinâmico e muda. Então, se você tem uma família um fenótipo que tem mais câncer de mama, você tem que incluir o rastreamento de câncer de mama, mesmo não estando no protocolo de critérios maiores e menores câncer de mama. Da mesma maneira, o câncer coloretal que você mostrou, né? Trabalhos recentes mostrando presença de câncer coloretal. Então, você tem que adaptar o rastreamento dessa família, o manejo, incluindo prevenção de câncer coloretal. Isso se dá por motivos ambientais, né? Que todos nós estamos sujeitos, e por motivos de genes de menor visibilidade que estão lá no genótipo que a gente não está vendo, né? Que a gente espero que no futuro tenha como fazer esse complexo mapa de influências genéticas somada ao gene principal, como no caso
da foliculina, da síndrome de Birt-Horn do bem. Então, você falou também muito bem que a gente está sempre aprendendo, né? A gente tem que ser humilde, né, Natália, de olhar esses casos e analisar de maneira crítica se a gente está fazendo o melhor para esses pacientes e sempre adaptar a nossa conduta claro, ao conhecimento, à evidência do momento, mas com a visão do fenótipo daquela família. Então, você está de parabéns pela apresentação. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aí, várias pessoas da América Latina, do Brasil, amigos aí de todo lado assistindo a sua apresentação. E eu queria que o Pablo encerrasse essa apresentação como novo presidente do LHGET. Pablo, por favor. Obrigado, doutor Benedito. Parabéns, doutora Natália, pela excelente apresentação dos casos clínicos e por essa revisão, né, sobre a síndrome. E é isso mesmo, né, que o doutor Benedito falou, quer dizer, a gente está olhando para um fenótipo molecular, que é a alteração da proteína, de acordo com o genótipo, ou seja, de acordo com a variante, mas a gente sabe que o processo ele é muito mais complexo, ele é infinitamente mais complexo, né? Então, você tem realmente aí a interação das proteínas uma com as outras, né? Então, você tem todos os SNPs que estão dentro dos outros genes, das outras proteínas, a formação das estruturas quaternárias, todo o ambiente envolvido, né? Então, eu acho que o aconselhamento genético e todo esse protocolo de manejo de longo prazo com esses pacientes, sem dúvida, ele entra hoje, pelo nosso conhecimento, em 3 fatores, né? O tipo de mutação é importante, né? Que acomete o gene. A história pessoal do indivíduo, né? Isso é importantíssimo, saber como que o nosso paciente, né? Como é que é o hábito de vida dele, como que é o comportamento dele, qual que é o ambiente em qual ele está inserido, e o fenótipo familiar. Eu sempre falei isso quando eu falo de oncogenética, das síndromes de oncogenética para os meus alunos. Eu falava que para você chegar no diagnóstico, a síndrome, né? Ela é muito interessante, as síndromes de predisposição ao câncer, porque o fenótipo é o fenótipo familiar, né? Então, a gente tem que se basear no fenótipo familiar para fazer o diagnóstico da síndrome, né? Então, se eu pegar, por exemplo, 2 mulheres de famílias diferentes com câncer de mama, ora, as 2 têm câncer de mama, só que elas podem ter síndromes diferentes. Então, eu tenho que olhar para os outros familiares para tentar chegar no provável diagnóstico. Então, se numa família de uma mulher com câncer de mama, eu tiver um familiar com sarcoma em idade jovem, com um paciente com um carcinoma, né, de adrenal, opa, eu vou mudar o meu diagnóstico, eu vou para um lado. Agora, se eu tiver na outra família de uma mulher com câncer de mama, uma outra mulher com câncer de ovário precoce, um homem com câncer de mama, um homem com câncer de próstata precoce, um câncer de pâncreas, eu vou mudar a minha visão para uma outra síndrome, né? E veja, então eu estou com 2 mulheres com o mesmo fenótipo, que é câncer de mama em idade jovem, mas na hora que eu faço a história familiar dessas 2 mulheres, pela apresentação familiar de tumores, eu mudo o meu diagnóstico. Cada uma recebe um diagnóstico diferente. Então, toda vez que a gente vai fazer o diagnóstico de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, a gente tem que olhar a família. A família é muito importante nesses casos, né? Não só para a suspeita do diagnóstico, mas para o manejo, né, dos portadores da mutação ao longo do prazo. Então, acho que era isso que a gente tinha para falar aqui. Parabéns mais uma vez pela apresentação, Natália. Uma síndrome muito legal. A gente aprendeu muito com ela hoje, né? A foliculina, né? A gente tem são vias muito complexas, né? Mas parabéns e muito obrigado, Benedito. É um prazer estar aqui hoje com vocês e é uma honra para mim ser aí o novo presidente dessa gestão.
Muito obrigado. Bem, agradeço muito e faço minhas as palavras do Paulo. Estou honrada em ser a vice. Temos muito trabalho pela frente e vai ser muito, muito especial isso. Obrigada, gente, por hoje. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada.